O que são direitos humanos? São normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos lidam com o modo de como os seres humanos vivem individualmente, em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Qual a importância dos direitos humanos? Os direitos humanos garantem que os interesses dos indivíduos sejam resguardados, mesmo que não pertençam à maioria. Garantem eleições livres e justas, sob condições de igualdade política. Os direitos humanos garantem uma comunicação aberta e um processo de livre formação de opinião. Democracia e direitos humanos têm que conviver em harmonia. Professor Dr. Mehrdad Payedeh. Diante desse contexto, a importância dos direitos humanos consta basicamente em seu potencial em propiciar vida digna a todas as pessoas e combater atrocidades como as que já ocorreram e são historicamente reconhecidas. Também é de suma importância na luta contra as ameaças à humanidade, toda e qualquer forma de opressão. De forma geral, os direitos humanos são essenciais a todos, independente de sua condição social, raça, etnia, nacionalidade, sexo, gênero, orientação sexual, idade, idioma, opinião política, condição física, opção religiosa ou qualquer outra variação. Por isso, é necessário entender a sua importância. Eles servem para garantir que todos tenham os mesmos cuidados. Sempre que ocorrem atrocidades em escalas mundiais, como atos terroristas, chacinas ou mesmo os crimes bárbaros que garantem comoção pública, os debates sobre os direitos humanos vêm à tona e ganham ainda mais destaque. O tema ultrapassa, assim, os espaços acadêmicos e jurídicos, alcançando as mais diferentes camadas populares. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento de extrema importância, pois seus artigos abrangem uma série de garantias, inclusive sobre a igualdade e liberdade, como direitos políticos, civis, econômicos e sociais e culturais. Além disso, estabeleceu normas que são inegociáveis, independente da crise política ou ideológica, protegendo direitos humanos de extrema relevância para a criação de uma sociedade mais justa. Principais tópicos abordados pela Declaração Universal: paz e solidariedade universal, igualdade e fraternidade, liberdade, dignidade da pessoa humana, proteção legal dos direitos, justiça, democracia e dignificação do trabalho. Alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Artigo de número 1. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo de número 3. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Artigo de número 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Artigo de número 19. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer. Artigo de número 24. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, alimentação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Artigo de número 25. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Artigo de número 26. Em relação aos direitos humanos no Brasil, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil possui outra garantia à vida estabelecida. É o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. De fato, na história do Brasil, houve avanços na garantia dos direitos ao longo dos anos. No entanto, o nosso país ainda é uma terra de desigualdades e violações à vida humana. Desde o acesso limitado à educação, ineficiência da saúde pública, exploração irracional e irresponsável dos recursos naturais, até a corrupção, negligência por parte do governo e abuso de poder, que tornam vulnerável grande parte da população, especialmente grupos como povos indígenas, mulheres, pessoas LGBTQIA+, e pessoas negras. Estes constituem estatísticas alarmantes, que podem ser reduzidas com a prática dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição. Portanto, há sim o que discutir e falar sobre esses direitos fundamentais.
Violações de direitos humanos no Brasil. Em 2020, o Brasil registrou cerca de 1.000 denúncias de violação de direitos humanos por dia, por meio do Disque 100 e Ligue 180. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No total, foram mais de 350 denúncias relacionadas aos direitos humanos. Ainda é importante destacar que apenas uma ligação aos canais pode conter diversas violações, ou maus tratos, tráfico de pessoas ou exploração sexual. No topo da lista de casos estão aquelas envolvendo mulheres. Foram mais de 105.000 denúncias em 2020. Em seguida, estão as violações contra crianças e adolescentes, tendo 95.000 registros. Outros grupos vulneráveis também sofreram com violência em 2020. Entre os povos indígenas, os casos de violência aumentaram 150%. 113 indígenas foram assassinados, de acordo com dados oficiais da Secretaria Espacial de Saúde Indígena. Já o grupo de pessoas LGBTQIA+, sofreu com 237 mortes violentas, vítimas de homotransfobia e 13 suicídios, segundo o Observatório de Mortes Violentas de LGBTIA+, no Brasil. Quanto às pessoas negras, 2020 atingiu um recorde no casos de violência e violações de direitos humanos para esse grupo. Foi mapeado pelo Atlas da Violência um crescimento de 11,5% de assassinatos dessas pessoas, apenas por serem negras, em 10 anos. O Brasil precisa, urgentemente, de ações que amenizem o sofrimento vivido por esses e outros grupos. É preciso praticar, além dos diálogos, atitudes reais em favor do respeito e garantia à vida e aos direitos humanos.